Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha, gente, estou novamente aqui com meu look junino, viu? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Só que antes eu quero mandar alguns beijinhos especiais. Então, o nome que eu mencionar, eu quero ver aí nos comentários para ver se você está presente, viu? Então, beijo bem grande para a Alice, para o Anderson, para a Ângela Miranda e para a Ângela Santos. Beijinhos, meus amores, e beijão para todos os outros também. Agora vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o comércio dos portugueses com a África. Vamos só relembrar que na aula anterior nós já falamos sobre dois povos muito importantes na África, que foram os povos bantus e os povos sudaneses. E aí, esses povos, eles formaram grandes reinos, não é? E aí, eles eram um povo muito poderoso na África naquela época. E como eu já falei para vocês também, lá no século XV, quando era o auge das navegações de Portugal, né? Portugal era um grande visitante da África, né? Do continente africano. Os portugueses faziam negociações com os africanos. E é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós já sabemos que os portugueses comercializavam as especiarias, que eram produtos raríssimos que eles encontravam lá nas Índias, né? E as Índias ficavam localizadas no continente asiático. E aí eles sempre iam lá nas Índias fazer essas negociações. Porém, em uma dessas viagens, na tentativa de chegar até as Índias, os portugueses acabaram chegando na África e foi aí que eles conheceram o povo africano. No século XVI, quando os portugueses chegaram até a África, eles se instalaram também lá no litoral, assim como foi no Brasil, e eles tinham também a intenção de explorar o território africano, assim também como eles fizeram no Brasil. E por isso, eles também criaram feitorias e criaram pontos de comercialização com o pessoal africano. Então, eles se instalaram lá num setor, né? E as pessoas que vinham lá do interior da África marcavam um ponto de encontro com os portugueses lá no litoral para realizar comercializações. Inclusive, os portugueses criaram uma companhia comercial chamada Companhia dos Lagos, lá na África. Eu quero que vocês observem o mapa que vai aparecer aqui na tela para que eu mostre para vocês alguns lugares que eram ponto de comercialização dos portugueses com os africanos. Então, meus amores, vejam aí esse mapa do continente africano e eles chamam-se ocupação portuguesa no litoral da África. Então, o que é o litoral? É toda essa região que fica aí às margens do oceano, não é? Que faz fronteira com o oceano. Então, tudo que é banhado pelas águas do oceano foram ocupados pelos portugueses, né? E aí, principalmente lá na Angola, em Moçambique, Cabo Verde, foram as áreas em que mais foram influenciadas pelos portugueses. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem. Vejam aí que esse é o Forte de São Jorge da Mina, em Gana, lá no século XVII. Esse forte aí, ele era criado com um intuito, sabia? Então, olha só, em diversos pontos da costa, os portugueses eles construíram fortes para proteger e facilitar a atividade comercial. Então, vocês sabem, aqui mesmo no Brasil também a gente ainda tem alguns fortes, lá em São Luís também tem alguns fortes que eles servem de proteção contra invasores. E aí lá na Guiné, nos anos antes dos portugueses chegarem no Brasil, os colonos construíram o Forte de Arguim em 1452. E pouco tempo depois, eles construíram em Gana o Forte de São Jorge da Mina, que é esse forte aí que nós conseguimos visualizar na imagem, tá bom? E aí nessa imagem também nós temos a localização do forte. Veja que ele fica bem no litoral mesmo do continente africano.
E aí nós temos a localização dele aí no mapa. E aí, gente, foi nesses locais aí que os portugueses se instalaram. E sabe o que que eles fizeram assim que eles chegaram? Tentaram fazer amizade, tentaram se relacionar com os chefes de tribos importantes lá no continente africano, para que eles fizessem amizades e conseguissem fazer as negociações com o povo de lá. E é aí que nós chegamos em um ponto importante. Os principais negócios que os portugueses tinham com os africanos era o comércio de ouro, marfim e escravos. Só que aí, depois de um tempo, o comércio de ouro ele começou a ficar enfraquecido. Por volta de 1525, mais ou menos, esse comércio do ouro ele foi ficando mais fraco, né? Os portugueses ficaram sem muitas condições de negociar essa questão do ouro. E aí o que prevaleceu, se fortificou, foi o comércio de pessoas, o comércio de escravos. E é nesse assunto que nós vamos entrar agora, que foi assim, por meio do comércio de escravos, que os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravo. Gente, esse assunto é um assunto muito sério. Inclusive, hoje em dia, viu, desde a abolição da escravidão, comercializar pessoas é um crime terrível e nós temos uma dívida histórica com o povo africano por conta disso. Porém, o comércio de escravo não surgiu por meio dos portugueses, né? Lá na África, o comércio de escravos já era uma coisa que existia há muito tempo. Então, era algo deles lá da África, porém que foi transmitido para outros lugares também. E aí, como essas negociações eram feitas desde muito tempo pelos africanos, né? A partir do século XVI, os portugueses foram também incluídos no comércio de escravos. E foi por conta disso que Portugal passou também a ter acesso a explorar algumas regiões do Congo e da Angola. Meus amores, aí vocês podem ficar se perguntando, mas tia Dani, como é que é possível uma pessoa ter o direito de vender outra como se fosse uma mercadoria? Então, assim, isso aconteceu, né? Lá na África, começou há séculos atrás, como eu já mencionei para vocês. E as pessoas se tornavam escravas, por exemplo, não era só por causa da cor da pele, não. Elas se tornavam escravas em guerras, por exemplo, né? Um povo guerreava com o outro. Aí aquele povo que perdia a guerra e que sobrevivia virava escravos. E também, se alguém tivesse muitas dívidas e não conseguisse pagá-las, ela também virava escravo. Porém, lá na África, os escravos eles tinham alguns direitos que eram respeitados. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse um escravo e essa pessoa morresse, então o escravo poderia ficar com os bens do seu proprietário, ele também tinha o direito de constituir uma família, entre outras coisas. E aí, quando esse comércio de escravos se expandiu, Portugal ficou muito interessado, porque alguns escravos eram enviados lá para a Europa, né, para serem escravos lá na Europa. Porém, a maioria deles foi enviada para o Brasil, porque como vocês já sabem, Portugal tinha uma colônia no Brasil, não é? Na verdade, o Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. E lá nós tínhamos as capitanias hereditárias que produziam o que mesmo? Vocês lembram? A cana-de-açúcar. E eu também já falei para vocês que quem trabalhava nos canaviais de açúcar eram os indígenas, porém eles relutavam muito nesse trabalho, eles não queriam ser escravos, eles lutavam contra os portugueses e muitos morreram. E aí os portugueses ficaram sem mão de obra, sem pessoas para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar. E foi por conta disso que os escravos africanos eles eram comprados pelos portugueses e forçados a irem trabalhar, né, como escravos no Brasil, lá nas lavouras de cana-de-açúcar. E, gente, tudo isso aconteceu, né, todo esse transporte acontecia por meio de grandes navios, grandes caravelas, que depois ficaram conhecidas como navios negreiros. Esse transporte acontecia de maneira muito desumana,
porque era uma grande quantidade de pessoas em um único navio. Cerca de 230 pessoas, 250 pessoas em um navio só. Então elas morriam às vezes até chegar no Brasil, algumas morriam no caminho, porque a água era insuficiente, a comida era insuficiente, algumas pessoas pegavam doenças, e aí era tudo muito sofrido. Então, como eu já falei para vocês, esse foi um período muito triste na história da nossa humanidade, não só do Brasil, né? Porque muitos desses escravos foram também transportados para outros lugares, né? Como para a Europa. E também na África tinha esse comércio de escravos. E esse período foi um período muito sofrido. Então a gente tem que sempre refletir sobre esse assunto, sobre como foi difícil nesse período da escravidão, como foi um momento desumano, né, em que o ser humano passou a ser desumano e não tratou com respeito outros seres humanos. Meus amores, a nossa aula ela termina por aqui. Hoje nós falamos sobre como acontecia esse comércio de escravos. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse módulo, agora falando como foi quando os africanos chegaram ao Brasil, que também é um fato muito importante do nosso país, da nossa história, e é importante nós sabermos, tá bom? Então na próxima aula nós iremos continuar. E terminamos por aqui. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!